Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A repressão policial e militar do governo Ivan Duque causa mortes e deixa mais de 700 feridos na Colômbia. No Chile, 35 mil trabalhadores se mobilizaram durante a greve sanitária realizada na semana passada. Segundo dados da OIT, a pandemia reduziu em 8,8% a quantidade de horas trabalhadas no mundo. Pepe Mujica apresenta bom estado de saúde após passar por cirurgia de emergência. A repressão policial e militar do governo de Ivan Duque causa mortes e deixa mais de 700 feridos na Colômbia. Os protestos continuam na Colômbia e a tensão segue nas ruas de todo o país com protestos de taxistas e de caminhoneiros. Jovens também protestam contra a violência policial. A crise política gerada pela proposta de reforma tributária é a maior dos últimos tempos no país. Apesar disso, o presidente Ivan Duque militarizou a resposta do Estado às manifestações, aumentando o quadro de violência e o uso da força repressiva. Ao longo dos últimos dias, as violações aos direitos humanos e as denúncias com vídeos gravados por manifestantes têm gerado uma grande mobilização internacional sobre o que está ocorrendo na Colômbia. Até o momento, foram registradas dezenas de mortes e mais de 700 feridos, sem qualquer perspectiva de solução na crise deflagrada contra o governo de Ivan Duque. A CSA e os sindicatos globais emitiram carta para a OEA e para as Nações Unidas sobre a violência na Colômbia. O comunicado da CUT Colômbia alerta sobre a escalada militar da repressão, perseguição e assassinatos dos líderes da greve nacional e atualiza os números de violações dos direitos humanos a partir do dia 3 de maio. São 28 mortos, centenas de feridos, 12 mutilações oculares, 5 desaparecimentos e 6 violações por ESMAD. Mais de 700 prisões arbitrárias. A CUT aponta o presidente como responsável por esta situação e afirma: responsabilizamos o presidente Ivan Duque pelas atrocidades cometidas contra o povo colombiano. Denunciamos também o silêncio da imprensa cúmplice e apoiamos a continuação da greve com manifestações pacíficas de rua. Por sua vez, a CSA emitiu uma declaração afirmando: o movimento sindical internacional, representado pela CSA e os sindicatos globais, faz um pedido urgente para acabar com a violência na Colômbia, por meio de uma carta dirigida à comissária Antônia Urrejola, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Na declaração, as organizações afirmam que estão profundamente alarmadas com os acontecimentos brutais e atrozes que ocorreram na Colômbia nestes dias. E também declaram o mais profundo repúdio à violência armada no país contra os seus próprios cidadãos. E o ministro da Fazenda da Colômbia renunciou em meio à crise causada pela proposta da reforma tributária. O ministro da Fazenda da Colômbia, Alberto Carrasquilla, renunciou nesta segunda-feira, um dia depois do presidente Ivan Duque ordenar a retirada do projeto de reforma tributária apresentado ao Congresso, que gerou protestos de rua no país. Foi nomeado para a pasta o até então ministro do Comércio, Indústria e Turismo, José Restrepo, economista e acadêmico que também acompanha Duque desde o início do seu governo. Carrasquilla, que esteve no governo desde o primeiro dia, foi o arquiteto da polêmica reforma tributária e, com o colapso dessa iniciativa, a intenção do presidente é substituí-la por outra que seja fruto do consenso político. A inquietação social provocada pela reforma, que Duque tentou sustentar até o último momento apesar da iniciativa ter nascido sem nenhum apoio político, deu lugar a massivas manifestações de rejeição em todo o país, que começaram no dia 28 de abril e continuam até o momento. Por outro lado, o FMI sugere reformas tributárias na América Latina.
O FMI publicou o relatório no qual afirma que a atual crise na América Latina em função da pandemia evidencia a necessidade de realizar reformas que orientem a região para o desenvolvimento econômico e social. A instituição também destacou a valorização dos preços das matérias-primas, pelo que considera um elemento que a América Latina deveria considerar para buscar mecanismos de orientação das suas políticas futuras. A crise também pode fornecer as condições necessárias para um novo consenso político sobre como proceder, principalmente se acompanhada de uma alta favorável nos preços das matérias-primas. Esta poderia ser uma oportunidade única para chegar a acordos fiscais abrangentes e resolver problemas estruturais de longa data, disse o FMI. Em relação às mudanças que devem ocorrer nos sistemas tributários latino-americanos, o fundo acredita ser necessário reduzir as desonerações tributárias, bem como aumentar o combate à evasão fiscal e à elisão fiscal. Da mesma forma, a entidade vê a necessidade de que mais pessoas físicas paguem imposto de renda na América Latina. Segundo a OIT, a pandemia reduziu em 8,8% o número de horas trabalhadas no mundo. A pandemia devastou o mundo do trabalho, destruindo empregos, negócios e estilos de vida, levando milhões à pobreza e revertendo o desenvolvimento global. Em uma mensagem para celebrar o Dia Internacional do Trabalho, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, exortou os funcionários, empregadores, governos e organizações internacionais a unir forças para alcançar um trabalho justo e decente para todos, em um momento em que a crise atingiu os mais vulneráveis. Segundo dados da OIT, a pandemia reduziu o número de horas de trabalho no mundo em 8,8% em 2020, equivalente a 255 milhões de empregos, 4 vezes mais do que a crise financeira de 2009. Recordando o sacrifício de muitos trabalhadores na luta contra o Covid-19, o diretor da OIT pediu que a determinação de construir um futuro melhor e os valores da justiça social ou os direitos fundamentais no trabalho. E a CEPAL prevê um crescimento de 4,1% na economia da América Latina. Os países da América Latina registrarão um crescimento econômico médio de 4,1%, insuficiente para compensar o impacto da queda do PIB no ano passado, em decorrência da pandemia de coronavírus, disse a CEPAL. A nova estimativa é melhor do que a anterior, de 3,7%. A região contraiu 7,1% em 2020, vai crescer 4,1% este ano, mas não será suficiente para recuperar o nível de atividade pré-pandêmica, disse a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, apresentando um trabalho intitulado Covid-19 e a crise socioeconômica na América Latina e no Caribe. E na América Central, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar. Cerca de 30 milhões de pessoas estão na pobreza na América Central. 80% desse total está concentrado no Triângulo Norte, região que requer assistência internacional para enfrentar a pandemia e os efeitos da crise climática que ameaça privar milhares de pessoas de sua segurança alimentar. Na América Central, com cerca de 48,5 milhões de habitantes, mais da metade da população vive na pobreza, ou seja, quase 30 milhões de pessoas, segundo o economista sênior do Instituto Centro-Americano de Estudos Tributários, Ricardo Castanheda. Segundo ele, mesmo quando ainda não tenhamos dados oficiais, é sabido que mais de 2 milhões de pessoas passaram a estar abaixo da linha da pobreza na América Central. Ele destacou que 80% dos pobres vivem em El Salvador, Guatemala e Honduras, países que compõem o Triângulo Norte da América Central, uma das regiões mais desiguais e vulneráveis à crise climática. As consequências da pandemia e da mudança climática arrastaram 2 milhões de pessoas para a pobreza na América Central. E a crise social, provocada pelo coronavírus e as investidas na natureza, têm causado um aumento da desigualdade, mas também da fome na região, acrescentou. Em sua opinião, a região vive uma espécie de tempestade perfeita. Há uma crise sanitária, econômica e social, mas também ambiental e política, enfatizou o economista, que acredita que as expectativas para 2021 são melhores do que as de 2020, mas ainda há muita incerteza. Mais de 1,3 milhão de infecções, uma contração econômica e uma crise política e social são o saldo da tempestade perfeita que atingiu a América Central há mais de um ano, quando os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados. Até agora, o impacto geral da pandemia não foi totalmente quantificado,
mas Castanheda prevê que muitas pessoas terão problemas para acessar alimentos, portanto, passarão fome. A fome que assola milhões de centro-americanos é a imagem mais concreta da gravidade da crise. E no Panamá, os sindicatos protestam contra a exclusão causada pelo sistema. No Panamá, membros de diversos sindicatos se mobilizaram pelo centro da capital. Os movimentos denunciaram que estão tirando direitos trabalhistas e previdenciários em meio à pandemia e afirmaram que não permitirão mudanças na legislação trabalhista ou alterações na idade de aposentadoria ou outros direitos de seguridade social. Com a maior taxa de desemprego em 20 anos e em meio a um diálogo para reformar as pensões, os sindicatos do Panamá marcharam neste 1º de maio para denunciar um modelo excludente que tira os direitos trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora. E unidade para tornar esta nação próspera para todos. De acordo com Saul Mendes, líder do Sindicato da Construção Panamenha, Suntrax, o governo está em guerra contra os trabalhadores. A crise deveria gerar uma reflexão para melhorar a vida das pessoas. E este 1º de maio chama a unidade para enfrentar a realidade e para transformar o país num país mais próspero para todos. Durante a pandemia, o Panamá registrou a maior taxa de desemprego em 20 anos, 18,5%, e uma informalidade de cerca de 53%. A comemoração do 1º de maio também ocorre quando se tenta chegar a um consenso sobre a reforma da Previdência, deficitária, em mesa de diálogo, da qual já se ergueram os principais sindicatos, denunciando que o executivo e os empresários buscam privatizá-la. E Honduras identificou uma nova rota de imigração para os Estados Unidos. A região de Torres, no leste de Honduras, tornou-se uma nova rota que imigrantes africanos, cubanos e haitianos estão usando para seguir para o norte, a fim de chegar aos Estados Unidos. Alguns após fazer escalas em vários países sul-americanos. Por muitos anos, a rota utilizada pelos migrantes, muitos dos quais atravessavam o Brasil, Chile, Peru, Equador, Colômbia e toda a América Central para entrar em Honduras, tem sido a do departamento de Choluteca, no sul do país, na fronteira com a Nicarágua. A coordenadora residente das Nações Unidas em Tegucigalpa, Alice Shackelford, disse que o organismo vem monitorando a situação migratória em Torres há vários meses por meio de uma rede humanitária com outras instituições parceiras. Ela declarou que a ONU está trabalhando para apoiar instituições e a sociedade civil na comunidade onde estão vendo uma concentração de pessoas e mobilidade humana que está tentando chegar ao norte. Mas neste ano, as autoridades de imigração hondurenhas começaram a receber um fluxo maciço de estrangeiros, principalmente em pequenos grupos familiares que não tiveram melhor recepção no município de Torres. De 1º de janeiro a 19 de abril, 1.505 migrantes entraram de forma irregular apenas por meio de Torres, dos quais 1.048 são haitianos. Cerca de 300 haitianos aguardam uma consulta de imigração, o que significa acelerar legalmente a saída do país. Esse imigrante comenta que foi explorado diversas vezes por coiotes e que teve que pagar mais de $200 para cruzar as fronteiras. Segundo ele, a situação não é fácil, principalmente para os imigrantes com problemas econômicos, o que os obriga a permanecer em território hondurenho até que possam pagar as suas dívidas. Alguns dos 1.084 imigrantes haitianos que chegaram a Torres ficam em centros fornecidos por organizações humanitárias, incluindo igrejas e outros hotéis da comunidade. Autoridades municipais, a Comissão Permanente de Contingência, igrejas, se uniram no atendimento dos imigrantes, embora não tenha sido dos melhores por falta de espaços físicos e outras exigências, acrescentou a mesma fonte. O governo e o Congresso de El Salvador golpeiam a Suprema Corte, agravando a crise política no país. El Salvador enfrenta uma grave crise política depois que o Congresso votou pela substituição de vários magistrados da Corte Suprema do país. A medida foi fortemente criticada pelos Estados Unidos e apontada como golpe por organizações sociais. O parlamento, que tomou posse no sábado, com ampla maioria governista, votou pela destituição dos 5 magistrados da Corte e dos seus respectivos suplentes.
A situação ainda causa um embaraço jurídico que envolve as atribuições entre os poderes executivo e legislativo, e reconhecem 5 advogados votados e empossados como novos magistrados constitucionais. Mas a Câmara Constitucional indicou na decisão que estas decisões violam a forma republicana do governo indicada pela Carta Magna. O secretário de Estado dos Estados Unidos conversou com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e expressou a sua profunda preocupação com a decisão do parlamento de destituir os juízes e o procurador-geral Raul Melara de seus cargos. O secretário observou que um judiciário independente é essencial para a governança democrática. Ele também defendeu que o procurador-geral Melara está lutando contra a corrupção e a impunidade, e é um parceiro eficaz no combate ao crime, tanto nos Estados Unidos quanto em El Salvador, segundo um comunicado. No Chile, mais de 35 mil trabalhadoras e trabalhadores se mobilizaram durante a greve sanitária. Essa e outras notícias no próximo bloco. No Chile, 35 mil trabalhadoras e trabalhadores se mobilizaram na greve sanitária ocorrida na semana passada. Segundo Bárbara Figueiroa, secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, a manifestação demonstrou a diversidade de pautas e de segmentos, destacando que foi entregue uma carta exigindo providências à presidência do Chile. Pepe Mujica apresenta bom estado de saúde após se submeter a uma endoscopia para a retirada de uma espinha de peixe atravessada no esôfago. A notícia tranquiliza os seguidores do ex-presidente uruguaio espalhados pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um discurso histórico no Congresso do país, exaltando o trabalho dos sindicatos e das pautas progressistas. Segundo ele, Wall Street não construiu o país, e sim a classe média. E quem construiu a classe média foram os sindicatos. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro realizou mudanças no Ministério da Educação, nomeando Eduardo Piñatti. No Ministério do Trabalho, designou a José Ramon Ribeiro, que deixará o mandato de deputado nacional. E o comércio eletrônico avança, chegando a 25% da população mundial. Aproximadamente um quarto da população mundial com mais de 15 anos realizou compras online em 2019, representando 16% das vendas, 2 pontos percentuais a mais do que no ano anterior. Deste total, a maioria dos compradores preferiu comprar online de fornecedores locais, mas 360 milhões de consumidores, ou seja, 1 em cada 4, optaram pela compra no exterior, tendência que os especialistas observam ser cada vez mais acentuada. A Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento publicou um relatório sobre a evolução do mercado eletrônico e o impacto da crise da saúde nesse setor, cujas vendas já somavam 26,7 bilhões de dólares em 2019, 4% a mais do que no ano anterior. A pandemia impulsionou as vendas online em 2020 e pode representar 19% do total em vendas globais. O volume bruto de mercadorias, a Alibaba da China é o primeiro, em e-commerce global, cujo volume de mercadorias vendidas cresceu 20% em 2020, de acordo com dados preliminares. Em seguida vem a Amazon, que registrou um aumento de 38%, e as chinesas JD.com, Pinduoduo e a canadense Shopify. E no Brasil, para se vacinar, indígenas da etnia Matiz navegam até por 12 dias.
gente traz alguns artesanato, os produtos também, e a gente vende sarabatana e flecha e demais que a gente traz da aldeia. Aí a gente vende e aqui em Atalaia a gente vende muito pouco, né? Assim, 50, 10, 25 reais. Não sei como é que tá por fora, né? Aqui a gente consegue gasolina, a gente vai retornando para a aldeia. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.